É um prazer estarmos aqui mais uma vez, podendo entrar na sua casa, levando conosco uma palavra de fé, de esperança, uma palavra que eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Mesmo diante dessa distância física, é necessário que você entenda que é preciso ter fé, porque a fé que você dispõe no seu coração nesse momento, crendo que Deus é poderoso para falar com você, essa fé, ela é suficiente e necessária para que Deus realmente fale contigo nesta noite. Sabe, às vezes a gente pensa que, de repente, o impor de mão, de repente, estar perto, é a forma que Deus vai operar. Mas nessa noite eu quero iniciar contando um testemunho tão lindo que eu ouvi de uma irmã tão querida do nosso meio, irmã Simone, irmão Milton, irmã Emily, um abraço para vocês. E a irmã Simone no domingo me contou um testemunho que eu fiquei tão maravilhada. Em um momento de oração, nesse dia o irmão Milton estava desempregado. Em um momento de oração, o pastor disse que quem precisava de um milagre na área financeira, quem precisava de um emprego especificamente, que era para fechar os olhos e pedir no coração que Deus ia realizar. E eles, os três, em uma corrente de fé, fecharam os olhos lá, do jeito que eles estavam, sentados mesmo, e pedir a Deus uma porta de emprego para o irmão Milton. E naquela mesma semana, Deus usou uma pessoa. E não foi nem necessário dar entrada ao seguro-desemprego, que o irmão Milton já está empregado para a glória de Deus. Então Deus faz isso. Ele precisa só um canal de fé no seu coração para Ele realizar aquilo que você necessita. Por isso eu quero que, antes que nós venhamos a iniciar essa palavra, que você feche seus olhos aí na sua casa, onde você estiver. Se você não puder fechar os olhos, só deseje no seu coração. Coloque a sua fé nesse momento. Peça a Deus, fala: Senhor, fala comigo nesta noite. Envia-me o versículo, a palavra que eu preciso ouvir, porque o Senhor me conhece, o Senhor sabe da minha necessidade, o Senhor sabe do que eu realmente preciso. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor venha falar comigo. Fala conosco nesta noite, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje o Senhor colocou no meu coração uma palavra para filhos. Filhos de Deus. Quem aí é filho de Deus? Lá em João, no capítulo 1, do versículo 11 e 12, João diz assim, que o Senhor Jesus veio para o que era seus. Porém, os seus não receberam, rejeitaram. E para todos aqueles que creem no Senhor Jesus, Ele fez o quê? Nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então, todos nós somos filhos de Deus. Por isso, essa palavra é para você, essa palavra é para mim, essa palavra é para todos nós nessa noite. Quem aí é filho de Deus, quero ver um like, a sua participação através do Facebook. Dá um joinha se você tem convicção que você é filho de Deus. Amém? Glória a Deus. E diante desse contexto, o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração a respeito da história de um filho. Mas não um filho qualquer, um filho que virou rei, o rei do povo de Deus. E esse filho, em particular, é muito conhecido pela história dele. Nós vamos meditar um pouco a respeito de Salomão. Mas não o rei Salomão, mas Salomão o filho que honrou seu pai, o filho que, na trajetória da sua vida, realizou uma obra tão linda como o filho de Davi. Por isso, aí na sua casa, eu quero que você abra a sua Bíblia. Essa história, ela é narrada no livro de Crônicas. Nós vamos meditar no final do primeiro livro de Crônicas e no início do segundo livro de Crônicas.
E é uma história muito bonita desse empenho de Salomão. E Salomão, ele recebeu uma responsabilidade, ou Salomão recebeu um chamado do pai. E quando Davi estava próximo de sua morte, Davi havia desejado ao seu coração construir um templo para o Senhor habitar, para a presença do Senhor habitar. Porque Davi viu que todos tinham casas, mas Deus não tinha uma casa. E Davi desejou isso no seu coração. E no capítulo 28 da primeira carta de Crônicas, no verso 2, diz assim: Pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus construir um templo de descanso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus, e fiz planos para construir. E Davi levou esse desejo diante de Deus. E Deus, sabendo da trajetória e do destino, do futuro de Davi, no verso 6, Deus diz assim a Davi: E me disse Deus: Teu filho, Salomão, é quem construirá o meu templo e os meus átrios, pois o escolhi para filho e lhe serei por pai. E diante do que Deus disse a Davi, no verso 20, Davi diz então a Salomão, e esse versículo é um versículo tão lindo, porque Davi dá essa direção, essa responsabilidade a Salomão, e eu vejo como Davi entregando um cajado na mão de Salomão. E Davi diz assim: Disse Davi a Salomão, seu filho: Sê forte e corajoso, faze a obra, não temas, nem te desanimes, pois o Senhor Deus é o meu Deus e Ele é contigo. Ele não te deixará nem te desamparará, até que acabes toda a obra para o serviço do templo do Senhor. Quão lindo isso! Davi entrega essa responsabilidade a Salomão. Davi, próximo já de sua morte, entrega, compartilha essa responsabilidade com Salomão. E Davi passa não só a responsabilidade, mas Davi passa todo o detalhe da construção desse templo. Muitos já ouviram falar a respeito. Davi passa a planta, o projeto, a forma, as medidas, tudo. Como Salomão deveria construir. O plano, a planta. E no verso 11, no verso 11 desse mesmo capítulo, Davi diz assim: Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico com as suas casas e as suas tesourarias e os seus aposentos superiores e as suas salas inferiores, como também da casa do propiciatório, também a planta de tudo o que Davi tinha em mente. Tudo que Davi tinha no coração, Davi passou naquele momento a Salomão. E logo depois desse fato, pouco tempo depois, Davi vem a falecer. E na palavra diz que Salomão então pegou esse projeto, essa responsabilidade que o pai lhe entregou. E Salomão então começa essa obra de construção do templo do Senhor. Na segunda carta de Crônicas, no capítulo 3, verso 1, diz assim: Então Salomão começou a edificar o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, no lugar que Davi havia preparado, na eira de Araúna, o Jebuseu.
Começou a edificar no 2º mês, no 2º dia, no 4º ano do seu reinado. E ali começou, então, logo no início do reinado de Salomão. Ele começou todo esse empenho. E Davi já havia preparado e lhe dado toda a planta, todo o projeto. É importante que frisar isso. Mais do que isso, Davi já deixou provido também e preparado todo o recurso para a construção desse templo. Davi levantou entre o seu povo ofertas grandiosas para a construção do templo do Senhor. Então, Salomão tinha a responsabilidade, Salomão tinha o recurso, Salomão tinha as especificações como deveria ser feito. E Salomão, como um bom filho, ele seguiu todas as orientações. Ele pegou todo o recurso, construiu o templo conforme o coração do pai dele havia desejado. Lá foi colocado madeiras nobres, pedras preciosas, muito ouro, tudo que havia de melhor. Toda a oferta que havia sido levantada, Salomão empenhou na construção desse templo. Salomão foi tão dedicado que ele mandou que viesse os construtores da época, os mais sábios e os mais entendidos, para ajudar, para servir na construção daquele templo. Tamanha foi a sua dedicação nesse projeto. Então passou o tempo, e no capítulo 5, no verso 1, a palavra nos diz assim: assim se acabou toda a obra que Salomão fez para o templo do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de seu pai Davi, a prata, o ouro, todos os utensílios, e os pôs nos tesouros do templo de Deus. E mais do que isso, quando estava tudo pronto, Salomão pediu que os sacerdotes, os levitas, trouxessem a Arca da Aliança, e foi colocada no lugar aonde Davi desejou, aonde Davi planejou. E Salomão pega aquele templo, consagra e entrega ao Senhor, e o Senhor o recebe. E no verso 7, o Senhor, nosso Deus, ele faz uma entrada marcante e triunfal, como a sua presença enchendo, a sua glória enchendo aquele lugar. E na palavra diz que ninguém pôde ficar em pé, tamanha era a presença de Deus. Como forma de resposta a Salomão, que ele recebeu a obra, o esforço e o sacrifício que Salomão fez para a construção daquele templo. Linda essa história, maravilhosa ver essa história. Salomão, mesmo sendo rei, mesmo recebido do seu pai, Salomão tinha o livre-arbítrio. Salomão podia pegar aquele recurso e gastar como bem lhe apraz. Salomão podia fazer, construir ou não. Salomão podia fazer, ele era rei naquele momento. O seu pai já não estava mais presente. Mas Salomão, como um filho que honrou a memória, a presença e, acima de tudo, o desejo do seu pai, ele fez e fez como algo grandioso, que até hoje se ouve falar da grandeza e da majestade do templo que Salomão construiu, segundo o coração de seu pai. Mas mais lindo do que isso, nós entendendo o reflexo aonde essa história nos remete, aonde esse contexto nos remete, não há como questionar que essa história desse filho construindo essa obra segundo o coração de seu pai não possa nos remeter a Cristo, que foi enviado como filho a esta terra. Jesus veio como filho de Deus.
Jesus veio, sendo Deus, ele veio como filho. Como se uma sombra aqui no Antigo Testamento, nessa história, nos remetesse ao que Cristo ia executar, de fato, e executou. Por isso eu quero que nós vamos andar um pouco mais agora no Novo Testamento. Abra a sua Bíblia, no livro de João, e nós vamos entender o reflexo dessa história. Evangelho de João. Fala com detalhes a respeito dessa obra que Cristo fez como Filho de Deus, como um chamado, como uma responsabilidade que o Deus Pai o enviou para essa terra. E assim como Salomão, Jesus também ele foi levado a uma responsabilidade, a responsabilidade de executar um projeto dado pelo Pai. Salomão o fez com toda diligência, Salomão o fez com todo o esforço. E agora nós vamos entender como Jesus, segundo a ótica de filho, realizou a obra que o Pai o concedeu. No livro de João, no capítulo 6, traz aqui uma narrativa a partir do verso 38. Jesus, nesse momento, ele estava cercado por mestres da lei que o questionava a respeito de muitas coisas. E dentre os questionamentos, Jesus traz para eles uma resposta e o ensino que vem expressar a respeito dessa responsabilidade de Jesus, filho de Deus na terra. Verso 38. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Aqui, em tão poucos versículos, Jesus expressa uma das partes, como tantas partes e tantos versículos que Jesus expressa, e Jesus insiste e fala a respeito desse plano de Deus, ou projeto de Deus para ele como filho. Aqui Jesus fala, como ótica de filho, qual é o plano do Pai para a vida dele. E Jesus, ele nos revela a essência da sua responsabilidade. A responsabilidade de realizar a vontade do Pai. A responsabilidade de obedecer ao Pai. E a responsabilidade de executar a essência da sua responsabilidade. Executar, literalmente, o plano de salvação. Em poucos versículos, Jesus respondendo àqueles mestres, ele expressa a sua responsabilidade, aquilo que ele recebeu de Deus para cumprir nessa terra. E é muito lindo quando nós olhamos para essa vontade de Deus. Deus Pai expressa a sua vontade para o Filho dele e o enviou para essa terra para que pudesse cumprir essa responsabilidade. E você, voltando à sua Bíblia, no capítulo 3, volte algumas páginas, no capítulo 3, verso 16 e 17, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É como se
diante daquele diálogo que houve entre Davi e Salomão, eu penso Davi conversando com Salomão, passando os detalhes do projeto, falando para Salomão aquilo que estava no coração dele, para a execução de um templo para Deus. Da mesma forma, Deus, como um diálogo, passando essa missão para o Senhor Jesus, ele expressa a vontade do seu coração. Qual era a vontade do coração de Deus naquele momento? É como se Deus estivesse falando assim: meu filho, o homem se perdeu. O plano de salvação, o primeiro plano, ele se perdeu e nós precisamos resgatar essa aliança. É preciso que, através do seu envio para a terra, através desse plano de salvação, que é necessário que seja executado por você. Isso está no meu coração, que aquele que eu criei, o homem que eu criei, seja resgatado de volta para que seja meu filho, da mesma forma como você é. Então, o Senhor, nosso Deus, ele expressa a vontade dele, aquilo que está no... E Jesus, como filho obediente, mesmo sendo Deus, ele se coloca como filho e vem sobre essa terra para executar a vontade do coração de Deus para toda a humanidade. Como é lindo entender. Talvez nesse momento e nesse pouco tempo que nós temos, nós não vamos entender a profundidade disso. Mas eu preciso que você fique aí ligado e conectado ao que o Espírito Santo está formatando dentro do seu coração. Não se distraia. Então, o Senhor Jesus recebe, executar esse projeto, esse plano que o Pai lhe concede. E da mesma forma como foi concedido toda a provisão, o Senhor nosso Deus não desampara o Senhor Jesus. Salomão teve toda a provisão de recursos materiais. E Jesus, da mesma forma, recebeu do nosso Deus toda a provisão que ele precisava para executar esse projeto. Vocês creem nisso? Salomão precisava de coisas materiais, certo? Mas Jesus, talvez não eram coisas materiais que Jesus precisava para executar o projeto dele. E no livro de Lucas, no capítulo 4, a partir do verso 14, é o momento em que Jesus volta às suas viagens, e Jesus volta e chega a Nazaré, na cidade onde ele foi criado. E como de costume, aqui Lucas narra que Jesus foi à sinagoga no sábado. Jesus entra na sinagoga e ele se levanta para ler a palavra. E foi-lhe dado, no verso 17, diz assim: foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e anunciar, para libertar os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E Jesus fecha e diz assim que a profecia estava se cumprindo naquele momento. Por quê? Porque Jesus estava falando dele mesmo. Ali Jesus estava expressando o que ele é, o que ele tinha e o propósito a qual ele foi enviado. E toda a provisão que ele precisava para executar o projeto que o Pai lhe concedeu como responsabilidade, Jesus tinha tomado posse diante de Deus. Deus lhe concedeu o Espírito Santo no momento que Jesus foi batizado. Quando ele saiu das águas, o que aconteceu? Desceu sobre ele em forma de pomba o Espírito Santo. E o Senhor Deus diz o quê? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então o Senhor Jesus, ele recebeu a provisão do Espírito Santo sobre a vida dele.
E o Espírito Santo, sobre a vida dele, lhe trouxe a unção que ele precisava, lhe trouxe a autoridade, a sabedoria para pregar e proclamar, e mais do que isso, a capacitação para executar o plano de salvação para toda a humanidade. Então Deus proveu sobre a vida de Jesus toda a autoridade, o poder, a unção que ele precisava para quebrar todas as correntes e os sofismas malignos e construir a obra de salvação sobre a nossa vida. Tudo estava sobre Jesus. E Jesus pega tudo isso que o Pai lhe deu, toda a responsabilidade, toda a capacitação, e Jesus se empenha. Jesus se empenha nessa construção. E Marcos relata, em um trecho muito interessante, a respeito desse empenho de Jesus. Marcos, ele descreve um momento, no capítulo 1 do livro de Marcos, no verso 35, o momento em que Jesus começou seu ministério, e ele já começou a pregar, muitas pessoas já tinham sido curadas e libertas de espíritos malignos. Então, a fama de Jesus, ela começa a ecoar. E as pessoas agora vêm como uma multidão atrás de Jesus. Presta atenção nisso. E no verso 35 diz assim: Jesus estava hospedado numa casa, e quando Jesus, antes das pessoas acordarem, a multidão já estava atrás de Jesus. E aí diz assim no verso 35, levantando-se de manhã muito cedo, quando ainda estava escuro, Jesus sai da casa e foi para um lugar deserto e ali orava. Verso 36, procuravam a Jesus, Simão e os que estavam com ele. Por que eles procuravam Jesus? Porque a multidão estava atrás de Jesus, querendo receber uma oração, querendo ser curado, querendo ser liberto por causa da vida dele. E acharam Jesus aonde? Acharam Jesus orando. E eles disseram assim: Jesus, todos te buscam. E Jesus responde no verso 38, vamos, presta atenção, todos estavam à busca de Jesus. E o que Jesus responde? Vamos às aldeias vizinhas, para que ali também possamos pregar, e porque foi para isso que eu vim. Jesus estava cercado por uma multidão. Jesus, a fama dele já estava correndo, mas naquele momento, Jesus mostra um ato de comprometimento. Jesus mostra um ato de foco, uma resposta de foco com relação à responsabilidade do que lhe havia sido concedido. Talvez nós, no lugar de Jesus, nesse momento, pense, milagres acontecendo através da sua vida, da nossa vida, e vem uma grande multidão querendo receber uma oração através de você. O que Jesus fez? Jesus dormiu até mais tarde? Não. O ato de Jesus ter ido retirar-se ainda cedo mostra o tamanho da responsabilidade e o foco de Jesus. Ele estava buscando a Deus em oração. Jesus, sendo Deus, tendo toda a sabedoria, a santidade, o poder, a autoridade sobre a vida dele, Jesus, num ato de humildade e reconhecimento, ele estava buscando a Deus em oração. Se Jesus, sendo Deus, ele necessitava orar, imagina nós. Imagina nós o quanto nós precisamos buscar a Deus em oração. E Jesus, diante desse trecho, nós podemos ver o tamanho da responsabilidade. Nós podemos ver o tamanho do foco, que não estava interessado na fama, que não estava interessado no que as pessoas queriam buscar dele, mas ele estava mais interessado em fazer a vontade do Pai.
Ele estava interessado em alcançar aqueles para o qual o Pai o enviou. E ao invés de Jesus ficar envolvido na fama e na concorrência daquelas pessoas que estavam buscando, Jesus, ele para, ele senta em oração e ele vai, não de encontro à multidão, mas ele vai de encontro àqueles que já estavam famintos e preparados pelo Pai para receber a palavra de salvação. Tamanho foi o foco do Senhor Jesus com relação à responsabilidade que o Pai lhe concedeu. E vendo tão lindo Jesus como Filho de Deus, e tem uma palavra, um trecho lá em Filipenses, onde Paulo expressa essas características de como esse filho responde e executa o plano do Pai. Esse filho sendo Deus. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5. Paulo diz assim: de sorte que haja em vós, ou que haja em nós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus. Mas o que ele fez? A si mesmo ele se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aqui Paulo expressa as características ou o comportamento desse filho, executando o projeto e a responsabilidade do Pai. Aqui nós podemos ver o tamanho da submissão, o tamanho da dedicação, o tamanho da humildade e, mais do que isso, o tamanho da obediência de Jesus ao Pai. Uma expressão ou um trecho marcante aonde nós podemos ver a essência do coração desse filho executando o projeto do Pai que o Pai o concedeu. Toda a provisão, todo o plano, toda a capacitação, todo o esforço esse filho desempenhou, suportando até a morte, mas ele concluiu a vontade do coração de Deus. E nesta noite, a minha pergunta para você é: você se lembra que houve uma concordância onde todos nós somos filhos de Deus? Porque a palavra diz isso ao nosso respeito. Nós estamos aqui como filhos de Deus. E se você ainda não é filho de Deus, ou você não se sente filho de Deus, na palavra diz que ser filho é para aquele que crê em Jesus. E quem crê, confessa e declara que Jesus é Salvador. Então esse é o momento de você, que talvez está nos ouvindo e ainda não fez essa confissão, ou essa declaração que você crê no Senhor Jesus, você pode aí, aonde você está, declarar essa confissão de que você crê que Jesus é o Filho de Deus, que veio sobre essa terra para nos salvar. E para aqueles que crê nesse plano, nesse projeto, nessa execução do Senhor Jesus, sabe o que Ele faz com você? Ele te dá o poder de ser filho de Deus. Por isso você fecha os seus olhos, ore, confesse, fala: Senhor Jesus, eu te aceito, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Eu reconheço o plano do Senhor sobre essa terra. Por isso eu abro meu coração e entrego a autoridade para o Senhor fazer de mim um filho de Deus. E para aqueles que são filhos, para todos nós, a minha pergunta para você é: e você? E nós? Deus, agora que somos filhos, será que Ele tem uma vontade no coração dele para nós?
Será que ele tem um propósito para ser executado por nós? Um propósito do coração dele? A minha resposta para você é com certeza. Assim como o exemplo de Salomão executou a obra do coração do Pai, assim como o exemplo de Jesus sendo filho, ele executou o projeto do Pai. Assim também, para a nossa vida, Deus tem um propósito, Deus Pai tem um projeto a ser executado através da sua vida. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 28. Nós vamos entender a respeito desse projeto, a respeito dessa vontade. Muitas pessoas às vezes têm dúvida e perguntam: será que Deus tem um plano para a minha vida? Será que Deus tem um propósito para mim? Parece que Deus não fala comigo. Pois nesta noite, Deus vai falar com você. Deus vai falar com você através da palavra. E quando o Senhor Jesus, ele estava prestes a subir aos céus, depois que ele havia ressuscitado, e ele ficou um tempo com os discípulos, quando ele estava prestes a subir aos céus, ele chama os discípulos e no mesmo ato, como um pai, ele passa a responsabilidade para os seus filhos, para os seus discípulos. E Jesus diz assim, no verso 18, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, Jesus dizendo aos seus discípulos, portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando o Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas mais lindo que isso já mostra o peso e o tamanho da responsabilidade que Jesus entrega aos seus discípulos. E Marcos narra, da mesma forma, no final do livro de Marcos, ele narra esse mesmo texto, esse mesmo momento da partida de Jesus e do ensinamento, ou de Jesus passando a responsabilidade para os seus discípulos. Na narrativa de Marcos diz assim: e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Jesus, nesse momento, ele deixa claro e ele passa essa responsabilidade para os seus discípulos. E essa responsabilidade, ela não se limita aos discípulos, mas ela ecoa para os filhos, para aqueles que são filhos de Deus. E você foi te dado o poder de ser filho. Você é filho, mas você não é um filho comum. Você é um filho que tem os privilégios de filho, mas tem responsabilidade de algo que o Pai concedeu a você. Uma obra, um projeto que concedeu aos filhos para executar nessa terra. Nós não estamos aqui nessa terra de forma aleatória. Não estamos aqui nessa terra somente para usufruir e viver daquilo que ela tem para nos oferecer. Mas nós estamos aqui nessa terra também como filhos obedientes e responsáveis, segundo o projeto e a vontade do Pai para a nossa vida. E a vontade do Pai para a nossa vida é que nós venhamos a dar continuidade a esse plano, a essa porta de salvação que o Senhor Jesus abriu. Que nós venhamos continuar construindo esse projeto através do nosso esforço de ir, através do nosso esforço de pregar o Evangelho, através do nosso esforço de ensinar aquilo que nós temos aprendido. Isso é a nossa responsabilidade. E talvez o mundo não teve
tão necessário que se levantem filhos responsáveis para com este projeto. Não para buscar fama, não para buscar o conhecimento ou que seja conhecido, não para buscar uma vida regalada. Não que nós não possamos ter, nós temos vida confortável, vida abençoada com o Senhor Jesus. Mas mais do que isso, filhos que coloquem a responsabilidade daquilo que o Pai entregou acima de todas as coisas. Responsabilidade, empenho, esforço. Assim como o Senhor Jesus se empenhou e se esforçou em tal projeto, da mesma forma, deve ser o nosso empenho, deve ser o nosso esforço. Responsabilidade de orar, responsabilidade de buscar a Deus, responsabilidade de conhecer os desígnios do projeto, a planta do projeto, que é a palavra de Deus. Não é só por interesse que nós precisamos buscar a Deus. Não só por necessidade, mas, acima de tudo, pela responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros. Hoje é noite de você chamar para si a responsabilidade que Deus tem para a sua vida. É preciso que isso pese no seu coração. É preciso que isso venha como um divisor de águas sobre a sua vida. E a partir desta noite, a partir de amanhã, você se levante como uma outra pessoa. Uma pessoa que é responsável pelo projeto de Deus nesta terra. E você tem dúvida? Você acha que não foi Deus? Não é Deus quem tem esse propósito para você? Jesus ensinando, preparando os discípulos para esse momento. Lá no livro de João, João narra esse momento no capítulo 15, verso 16. O Senhor Jesus ensinando os seus discípulos, ele diz assim: não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A vontade de Deus, o propósito de Deus, foi Deus quem te chamou, foi Deus quem nos chamou, para que nós venhamos a frutificar neste reino, frutificar com obras no Evangelho e no projeto que Ele te chamou e que Ele te chama nessa noite. Levanta, meu irmão, levanta, minha irmã. Chega de ficar emaranhado, envolvido na sua própria vida, tentando resolver os seus próprios problemas, vivendo a sua própria realidade. Tem uma realidade que vai muito além de tudo isso. Tem uma responsabilidade sobre a sua vida que precisa estar acima das suas próprias necessidades. É preciso a manifestação dos filhos de Deus. Mas a manifestação de filhos responsáveis, de filhos comprometidos, de filhos fiéis, obedientes ao Deus, ao chamado do Pai. Sabe, essa semana eu tive uma experiência interessante. Se você observar, eu não sei nesse período, mas quando você acorda pela manhã, por volta das 6, 6:30 da manhã, e aqui na janela da cozinha da nossa casa, eu consigo ver a lua, sem luz, ela toda branca, no céu, misturada com as nuvens, mas a lua está lá, e o sol já nasceu. Então não tem a luz na lua, mas a luz do sol. E eu vi isso por 2 vezes, por 2 manhãs. E eu olhei para aquela lua sem luz, durante a noite, ela é tão linda, né? E olhei e pensei, nossa, olha a lua, mal dá para ver a lua
porque ela está sem luz misturada no céu. Que coisa interessante. E no mesmo momento, está vendo a lua? Ela sem luz, ela fica misturada com o céu, e ela se mistura na multidão das nuvens e quase fica imperceptível. Assim é um filho de Deus, que não se posiciona em buscar a Deus, que não se posiciona na sua responsabilidade, que não se posiciona para aquilo que Deus o chamou. Ele fica apagado, sem luz, quase imperceptível na multidão. E não foi para isso que Deus nos deu o poder de ser filho. Deus nos deu o poder de ser filho para que a luz dele seja manifesta através da nossa vida. E a manifestação é a manifestação desses filhos que é capaz de fazer a diferença nessa terra, que é capaz de cumprir o propósito de Deus para esta geração, para esta terra. Ou você vai ser como um filho, e hoje em dia é modismo, segundo os psicólogos, há uma linha de entendimento que há os filhos, que eles chamam de filhos hóspedes. Sabia? Quem são esses filhos hóspedes? São aqueles filhos que moram na casa, dormem na casa, mas não tem nenhum comprometimento com a família. Usufrui daquilo que a casa pode proporcionar, mas não tem a responsabilidade com as tarefas da casa, não tem as responsabilidades com o andamento da casa, não tem a responsabilidade com a casa, mas vive uma vida como se fosse um hotel na família. Usufrui da hospedagem, da alimentação, mas não tem o comprometimento com a família. Deus não te chamou para isso. Para você usufruir daquilo que a casa de Deus pode te proporcionar. Mas Deus te chamou para você ser um filho que se compromete com a família. É hora da família de Deus se unir e pegar nas mãos e se levantar e se comprometer com um propósito. Não é o propósito de uma placa de igreja. Não é o propósito do crescimento de uma igreja ou de um nome. Mas é o propósito do reino de Deus, o propósito da salvação, o propósito do plano de Deus para a nossa vida e para essa terra. Então, quando todo esse propósito é manifesto, quando essa obra foi concluída através da vida de Jesus e através da vida de Salomão, diante de tudo isso que nós aprendemos nesta noite, tem algo muito interessante. Dois entendimentos comuns através da vida de Salomão e através da vida de Jesus. Ambos executam o projeto do coração do Pai. E o nosso chamado é para nós, como filhos, executarmos o projeto do coração do nosso Pai. Não é o projeto do coração do homem. Não é o seu projeto, mas é o projeto do coração do Pai. Buscar e salvar o que se havia perdido. Ir por todo o mundo, pregar o Evangelho, levar o plano de salvação. E mais do que isso, ambos dedicaram-se, ambos esforçaram-se e ambos expressaram o tamanho da honra ao Pai. E você pode ter certeza que se você for um filho obediente, se você for um filho dedicado, se você honrar ao Pai, certamente o Pai te honrará. Certamente o Pai te justificará e derramará sobre a sua vida glória, bênçãos e honra em nome de Jesus. Eu espero que essa palavra tenha penetrado no seu coração. Eu espero que essa palavra esteja queimando e trazendo conflito dentro da sua vida, dentro do seu coração, como trouxe para mim, como trouxe para tantos que ouvem esta palavra.
Eu espero que essa palavra venha trazer conflitos e venha trazer uma mudança de comportamento e de posicionamento na sua vida espiritual. Deus tem um chamado lindo para você, meu irmão, minha irmã. Deus tem um propósito a cumprir na sua vida. Por isso, nesta noite, levante-se. Vá para o lugar de oração, vá para um lugar de busca, vá descobrir, vá angariar os recursos e a capacitação que Deus tem para você executar esse projeto que Ele tem sobre a sua vida. Feche os seus olhos nesse momento. Deus é poderoso para te alcançar, aí aonde você está. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Deixa o Espírito Santo te tocar. Deixa o Espírito Santo te consolar. Talvez isso trouxe conflito, talvez até gerou uma tristeza dentro de você. Mas isso é bom, sabe por quê? Porque é o Espírito Santo trazendo a morte. É o Espírito Santo te chamando para renúncia. É o Espírito Santo te chamando para responsabilidade. Fecha seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Senhor meu Deus, eu peço a Ti que o Senhor venha tocar sobre a vida desse irmão, dessa irmã, sobre a vida daquele que ouviu e está ouvindo essa palavra. Que o Senhor possa penetrar na profundeza do coração dos Teus filhos, trazendo consolo, trazendo a força, ó Deus, trazendo a capacitação, Pai. Coloca, Espírito Santo, as coisas no lugar. Talvez os olhos espirituais dos Teus filhos tivessem obscurecido, mas que nessa noite o Senhor venha ampliar a visão deles. Que nessa noite o Senhor venha abrir os olhos espirituais e mover sobre a casa dos Teus filhos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te cubra de paz nessa noite. E o meu pedido para o Senhor Jesus, para o Espírito Santo, é que essa palavra não saia do seu coração, mas que ela esteja ecoando na sua mente por todos esses dias. Em nome de Jesus. Amém.